Hoje nós vamos falar sobre uma das instruções emblemáticas, assim como todas as demais, mas muito específica, que desperta muita curiosidade. E a intenção não é te dar um estudo bíblico, mas é ministrar relativo à palavra, às escrituras, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E entender essas 7 cartas, são 7 igrejas e uma só voz que ainda ecoa. Pode passar o próximo slide, por favor. Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, que está lá em Apocalipse do 12 ao 17. Interessante que a igreja relatada aqui, ela estava estabelecida, formada, constituída em um mau ambiente. E aí você vê muito sobre perseguição, igreja perseguida, sobre problemas na igreja na atualidade. Irmão, isso existe desde sempre. O contexto de Apocalipse é um direcionamento de Deus para as igrejas que já se reuniam, que eram pujantes naquela época. E nós estamos falando aí algo em torno do ano 60, pós-nascimento de Cristo, 70, alguns falam até o ano 80. Há sempre uma margem específica sobre isso. Mas, sendo igreja, estabelecidos, já sofriam perseguição. E entender a perseguição, irmão, é perseguição que a gente está falando aqui, não é só um contra o outro, brabinho, em algum lugar. Está falando de dimensões espirituais poderosíssimas. Que, embora saibamos que Cristo venceu todas as coisas, existem principados, potestades. E existem tronos que são afirmados a partir de fundamentos espirituais, que fazem com que o mal encontre o seu lugar de governo ou de influência. O Senhor governa sobre todas as coisas, amém? Mas o mal procura um portal, um lugar para se afirmar e na sua, aspas, relevância, na sua influência, na desgraça que habita nesses ajuntamentos, acaba sendo entronizado por pessoas que às vezes nem percebem o quanto que são dominadas pelo mal, ainda não entendendo o que de verdade significa o mal na sua vida. E aqui é uma questão muito interessante. Pode passar, por favor. Ela tinha entre suas virtudes, pecados e fraqueza. Vamos ler juntos? Qual que é a primeira virtude? Apesar do ambiente. Aqui é uma coisa muito interessante, porque ser perseverante onde tudo está de acordo é fácil. Agora, ser perseverante onde nós mesmos estamos sendo provados é algo mais complexo. Parece que a fé se torna meio descartável, porque estar e não estar é relativo. Às vezes, essa relativização me coloca num lugar de muito questionamento. Talvez a minha linguagem não está sendo clara, ou aquilo que eu estou falando está sendo, sei lá, talvez a pessoa nem me ouve. Mas tanto faz, eu estou, não estou, vou estar, não vou estar. Irmão, nós não somos um hipermercado, não somos um Oxxo, nem um McDonald's. A igreja do Senhor não é isso em nenhum lugar, e não é só aqui. Quando você entende que é uma virtude observada por Deus, perseverar, apesar das circunstâncias, você sai de um lugar de leitor de cardápio evangélico. Porque você começa a se relacionar com o Senhor por quem Ele é. Escolhe um ambiente para viver igreja de verdade. Porque você não é do auditório do Silvio Santos, do programa Topa Tudo por Dinheiro. Você é do Senhor e você precisa enraizar a sua vida e o seu relacionamento com Ele. Escolhendo plataforma, decidindo sobre isso e se assumindo como parte de quem tem direito à fala, quem tem direito à voz, quem tem direito a preencher espaços vazios, a ajudar, cooperar com as pessoas. Atrapalhar não precisa, aleluia. E olha que interessante, entre os pecados e fraquezas, coloca um contexto de tolerância, que passa também pela dinâmica do tanto faz como tanto fez. Tolerar é algo muito profundo, porque aqui ainda coloca como doutrinas erradas e heréticas. Você sabe o que é uma doutrina? É um ensino. Quando a Bíblia fala de falsa doutrina, está falando sobre um falso ensino. Nós falamos sobre isso acerca de Esmirna na semana passada. E você combate um falso ensino
não só orando contra ele, mas você precisa levantar um ensino correto ao lado, para que haja comparação naquilo que está sendo falado, dito e vivido, com aquilo que é errado. Então, essa igreja, embora ela fosse perseverante, ela tolerava, ela tinha essas doutrinas erradas e heréticas como práticas convencionais. Pode passar. Existe uma promessa específica sobre isso, que são bênçãos espirituais escondidas, um alimento divino, um novo nome. É como se o Senhor pegasse todo aquele pacotinho de virtudes e de erros, coisas boas e coisas ruins, e apontasse através dessa carta, dessa diretiva específica para Pérgamo, e dissesse, ó, existe isso aqui para você. Agora a gente descobre isso através da Escritura. Pode passar o próximo slide, por favor? Agora nós vamos ler, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 em diante. E eu vou ler inteiro aqui, tá bom? Você me acompanha aí? A gente vai conseguir colocar aqui no nosso Visioncast também? Apocalipse 2, do 12 ao 17. Nos diz assim o texto: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Lugarzinho tranquilo, né, irmão? Onde é que você mora? Sabe ali o inferno? Entra à direita, 2 quilômetros para frente, trono de Satanás. É mais ou menos isso que esse texto está dizendo. Contudo, irmão, quando você está lendo Apocalipse, aparece contudo e vírgula, te prepara que lá vem. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Afirmações de qualidade, características de erro, movimentos que emparedam a igreja de Pérgamo, mas ao mesmo tempo o Senhor diz, dá tempo de corrigir a rota, dá tempo de corrigir o coração, dá tempo de corrigir a intenção, dá tempo de corrigir a prática. É como se esse roteiro do Senhor se tornasse num desfecho maravilhoso, porque ao que vencer, tem todos os atributos de bênçãos, que nós precisamos entender isso, pela vida vindoura, sim, mas compreender a autoridade que nós temos na oportunidade de vivermos isso hoje. Sabe, testemunho de transformação de vida? Talvez sejam os testemunhos mais impactantes que nós podemos viver enquanto igreja, porque esses testemunhos de transformação de vida se tornam prática para os outros de fora que já te conheciam de outra forma. Deixa eu te contar uma coisa. Um dia o pastor Luiz foi pregar lá na minha cidade, lá em Lages, Santa Catarina. E aí foi uma galera do Mevan junto, foram de carros lá, dá uns 300 quilômetros mais ou menos de distância. E depois eles voltaram falando, tirando onda da minha cara. Diziam, olha, conheci uma galera que te conhecia lá na tua adolescência. Eu pensei comigo, Digo, mas adolescência até quanto? Eles disseram, a gente ouviu bastante, nem pergunta. Digo, meu Deus, olha o Satanás aí se levantando contra o meu passado.
E eles estavam tirando onda da minha cara, porque tinha gente lá que era da época da bebedeira, da época da droga, da época de fazer coisa errada, e muita coisa errada. E aí você vê no meio desse caminho uma esperança da parte de Deus, porque aqui está dizendo que até um novo nome Ele daria ao que vencer. Aquele que superar, aquele que suportar, aquele que mudar o comportamento, aquele que escolher a nova fase do game. E eu sei que você quer isso, por isso que você está aqui nessa noite, para entender essa dimensão do próximo estágio, entender esse contexto que te leva para mais perto de Deus e não te faz limitado. Você não é limitado para a vida toda. O Senhor quer te fazer livre de você mesmo, te colocar no próximo estágio, a fim de que quem te conhecia, quando te olhar novamente, já não mais te reconhecerá. Aí você vai poder dizer: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você entende o sentido dessa fala? Por isso que o testemunho de mudança é tão poderoso. Vamos para o próximo slide, por favor. Esse contexto histórico e espiritual de Pérgamo é muito interessante, porque ele fala de uma cidade de destaque na Ásia Menor, que é um centro político e religioso, sede do culto imperial e de ídolos como Zeus e Esculápio. Irmãos, quando a gente fala sobre Grécia, nós estamos falando sobre essas cartas, nós também estamos falando sobre o contexto grego. O evangelho que nós conhecemos, ele sai de Jerusalém e logo ele adentra no Ocidente através da Grécia. E tanto através da Grécia quanto em Roma, há uma eclosão do que significava conversão. Porque a princípio a igreja trabalhou para dentro, ou seja, para converter aquelas ovelhas desgarradas, perdidas da casa de Israel. Então logo se estende isso aos chamados gentios. E os gentios começam a receber o evangelho e começam a multiplicar muito e muito e muito mais, além do que os próprios judeus. Tanto que Paulo, em Atos dos Apóstolos, quando ele sai de um contexto de pregar em sinagoga, quando ele passa pela Grécia, e ao transitar pelas maiores cidades, os maiores ajuntamentos, em algum momento, ele se conecta com crentes, pessoas que eram relevantes na cidade, e a partir dessa relevância, trabalho, emprego, relacionamento, Paulo já não prega mais a partir desses encontros em sinagogas. Ou seja, muda o eixo de movimentação de Paulo para pregar a pessoas que estavam além do que somente a fé judaica era capaz de comportar. Paulo continuou pregando a todas as pessoas que ele tinha oportunidade, mas se cumpre especificamente algo que Paulo havia dito, mesmo aos apóstolos que conheceram Jesus, e ele não. Ele disse: eu fui chamado para os gentios, e nessa fé e nessa caminhada é neles que eu vou me afirmar. Qual era o cenário dos gentios quando ouvimos nisso sobre a Bíblia? Não somente aqueles que eram estrangeiros dentro de Israel, mas agora nós falamos dos que estavam legalmente, corretamente, sem precisar de visto, sem precisar de nenhum tipo de adequação dentro do seu próprio território. Então, quando fala desse contexto histórico e espiritual de Pérgamo, começa a citar a idolatria como base de entendimento daquele povo. Porque quando você se relaciona com a idolatria, você se relaciona com a Grécia. E aí você se move nesse relacionamento da seguinte forma: é muito simples. Quando você busca na história grega, você vai encontrar os seus deuses. Assim como você busca na história nórdica, você vai encontrar os deuses deles. Minha Viviane está numa sequência lá na Noruega. E depois foi na Dinamarca, Oslo, em Copenhague, na Suécia, Suíça. E já logo está de retorno para cá. E sempre nós temos uma oração quando saímos de casa. Desde 2016 nós fazemos esses movimentos. Acerca de principados e potestades que são territoriais. Para discernir naquele povo um contexto espiritual. Porque nós não estamos militando somente com o Zé Pilintra, com o Tranca-Rua, com a Maria Padilha, com a Pombagira. Você está entendendo que isso é demônio de brasileiro, né?
Eu fui na Noruega e vi uma pombagira. Não, você não vê ela lá. Ela está por aqui, incomodando inclusive. Escuta, você tem que discernir estação e território. O que fala sobre esse contexto histórico e espiritual está dizendo o seguinte: essa cidade é complexa, mas para Deus nada é impossível. Então, quando discernirmos o contexto da fé, podemos observar na espiritualidade que nos é exigida um caminho de acesso. Você sabia que o evangelho de João, o quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o quarto evangelho, quando você lê os primeiros versículos, se eu não me engano até o 8º, você não vê menção do nome de Jesus? E esse evangelho foi escrito na Grécia. Ele foi escrito numa cidade que na época era de domínio grego, e toda a cultura era grega. E todo o contexto daquela fala facilmente se confundiria com um Deus que, segundo o entendimento deles, fez parte da criação do mundo, chamado Logos. Então, se você é um bom evangelista, quando você chega num território e você começa a interagir com ele, procure saber como a cabeça das pessoas pensam. Porque toda a introdução do evangelho de João, quando fala até que o nome de Jesus é mencionado, se confunde facilmente com a introdução grega ao pensamento relacionado à criação, direcionado ao Deus Logos. Depois você vê na sua Bíblia. É super interessante isso. Então essa interpretação cultural, ela passa por essa dimensão da espiritualidade do que nós estamos lidando aqui em Pérgamo. Era chamada de o trono de Satanás, por ser o epicentro de adoração a falsos deuses e de perseguição à fé cristã. É como se essa cidade de Pérgamo fosse o ápice da fé grega, que depois, você sabe da história, se funde com a fé romana, e aí gera, a partir de um sincretismo, um entendimento elaborado sobre elementos gregos, elementos romanos, e é onde surge o cristianismo, que não foi fundado por Jesus, muito menos pela igreja convencional como nós a conhecemos e reconhecemos. Então, no meio do trono de Satanás é onde sinaliza claramente: se há um trono, há adoração. E se havia um trono e adoração, no meio desse trono e adoração, não era Jesus que estava sendo adorado ali, não. E nem Deus, o Deus que nós proclamamos. Mas a própria fé romana afirma na história que essa cidade era a referência de toda a adoração no império. Então você imagina o quanto de movimento havia em torno da fé nesse lugar. É por isso que é afirmado como o trono de Satanás. Não é só uma mística, mas é um apontamento vindo do próprio Deus. Que quando Ele não está governando sobre um ambiente, sempre haverá outro governando. Sempre haverá outro movimento que assume protagonismo e governa. É igual dinheiro. Como igual dinheiro, pastor? Você sabia que todo mundo dizima? Quem quer e quem não quer. A questão é que tem gente que escolhe aonde. Tem a oportunidade de escolher aonde. Todo mundo consagra seu recurso. Todo mundo consagra. A questão é que tem gente que escolhe onde. Nesse contexto, a adoração estava contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. Por favor, o próximo versículo. Que há uma introdução maravilhosa sobre a apresentação de Cristo. Estas coisas diz respeito que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós lemos isso no texto. E olha que interessante. Cristo se revelando como juiz e senhor da palavra. Que é o que diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Falando dessa espada simbólica que tem plena capacidade de lidar com todos os ângulos, com toda a dimensão. E faz separação entre juntas e medulas. Ele se coloca como uma autoridade não só para a guerra, mas para o posicionamento de um entendimento correto. Espada é justiça. E quando oramos por justiça, juízo é a execução da justiça. Justiça é o que se espera de um ato. Espada é justiça. Mas a espada por si só causa algum dano? Não. Mas quando ela é utilizada por um guerreiro habilidoso, ela causa muito dano. Então o Senhor se apresenta com essa estrutura referencial à igreja de Pérgamo. Ele diz o seguinte:
eu sou suficiente, independente de quem entronizaram nesse lugar, de quem fizeram, quem louvaram, quem adoram, para quem que eles cantam aí, para quem que eles fazem suas oferendas, sejam elas quais os tipos que forem. Ele está dizendo, eu estou acima disso, amém, irmão? Você está me entendendo? Parece que nós estamos na escolinha bíblica dominical essa noite, não está gostoso? Aleluia! Quem aqui já foi em escola bíblica dominical? Levanta a mão aí. Um monte de crente raiz, né? Não é gostoso? Cadê o caderninho aí? Você trouxe? Se não participar de todos os domingos, não vai tomar ceia em julho. A secretaria vai te chamar, vai dizer, esse mês o irmão não toma ceia. Por favor, próximo slide. Aí entra um elogio à fidelidade em tempos difíceis. É como se o permanecer carecesse, segundo a Escritura, de elogio. Porque como é bom você saber que você está indo para o lado certo, né? Como é bom você saber que o que você está fazendo tem relevância. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Olha que interessante sobre isso. A igreja permaneceu fiel mesmo cercada por idolatria e perseguição. Um deles morreu ali, e Deus é específico, ele fala até o nome desse cara, e ele se torna o símbolo do testemunho fiel até a morte. Porque além da gente falar que a gente morre por Jesus, mas quero ver alguém de nós aqui tomar uma na cabeça, por amor do nome de Jesus. Sobra muita gente? Não sei. Mas o Senhor estava falando para a gente que decidiu permanecer independente de no meio deles haver testemunho de morte por causa de perseguição. Então o nível de perseguição é muito alto, biblicamente falando. Quando a gente fala sobre perseguição, é o nível que é muito alto. Por isso se encaixar nisso é complicado. Pastor, estou sendo perseguido. Eu já fico pensando no nível alto. Estão querendo te matar por amor a Cristo? Não me deram a paz do Senhor. Irmão, ajuda o pastor a te ajudar. Ajuda, hoje é o dia do pastor, aleluia. Ajuda o pastor a te ajudar. Interessante que essa dimensão de um nível elevado coloca eles à margem, conectados ali em volta de um cara que eles conheciam, que ficou registrado na história da fé da igreja como um mártir, ou seja, derramou o seu sangue por amor ao evangelho. Isso é um elogio de Deus. Você conserva o meu nome e não nega a minha fé, mesmo num cenário difícil. Está entendendo o que é isso? Próximo slide, por favor. A correção, a tolerância ao erro. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão e também os nicolaítas. Olha que interessante. A doutrina de Balaão é uma corrupção da fé por interesse carnal, interesse financeiro, uma idolatria velada. Você já viu alguma live no Instagram de alguém dizendo, faz o Pix aí que eu vou revelar a tua vida? Você já viu? Fala a verdade. E eles falam tudo do mesmo jeito, né? É nesta noite, é Deus, é o Senhor, parece Street Fighter. Só os nerds entenderam. Aí você vê aquilo e no final das contas que o cara quer um negocinho ali no bolso dele para liberar alguma coisa da parte de Deus. A doutrina de Balaão, ela é tão desgraçada que ela corrompe quem carrega algo de Deus para ter algo em troca, para liberar algo de Deus em favor de alguém. Pérgamo tolerava alguém morrendo do seu lado, permanecia, melhor dizendo, com alguém morrendo do seu lado, mas tolerava um comportamento profético caído ao seu lado. Alguém morrendo do seu lado por amor a Cristo, poxa vida, vamos permanecer. Alguém profeticamente equivocado, promovendo coisas do inferno, não, deixa assim, senão vai sair da igreja. É isso que a Escritura está falando.
A doutrina de Balaão, ela é uma doutrina caída. Se você pesquisar sobre Bíblia, irmão, dá um Google, dá um chat GPT, dá alguma coisa, antes de você dormir, diz, Senhor, me ensina sobre a doutrina de Balaão. Você vai cair para trás. Que você vai mergulhar, vai abrir um portal na sua mente, você vai descortinar muito do que pensamentos caídos, às vezes são evidentes aos nossos olhos, e devem ser deixados de lado. Assim como a doutrina dos nicolaítas, que é uma libertinagem espiritual disfarçada de graça. É quando você, não, o Senhor, Ele olha para o coração, não olha para o gesto, o Senhor, Ele olha, é para a sua vida, é graça sobre graça. Sabe quem que pensava assim? Lutero. Lutero não gostava do livro de Tiago. Segundo Lutero, Tiago não tinha na Bíblia, não. E olha que Lutero é idolatrado pelos crentes que dizem, sola graça, sola escritura. Suas teses são maravilhosas. Mas quando ele lê o livro de Tiago, Tiago já dá no meio. Tiago diz assim, você tem fé, você tem graça? Deixa eu ver tuas obras, deixa eu ver como é que você vive. Lutero disse, isso aí é outra igreja. Gente, eu acho que esse livro aqui não combina com esse negócio aqui não, hein? Aí uma galera se levantou e disse, acho que combina sim. Porque Jesus cobrava a gente no comportamento, cobrava a igreja no comportamento, por que que não combina? Aí quando você vai ver, Tiago é um dos livros menos citados na Bíblia. Tiago é um dos livros menos postados em redes sociais, porque Tiago desce o pau em comportamento, exceto quando alguém quer dar indireta para alguém. Mas isso, graças a Deus, não acontece aqui, só na Noruega. Cristo confronta a tolerância ao erro dentro da igreja. Fidelidade externa, mas concessões internas. Olha que coisa doida. Para fora a gente não, mas para dentro a gente flexibiliza. Não. Sim é sim. Não é não. Sim, não. Não, mas a gente dá um jeito, a gente conversa com todo mundo, a gente dá uma costurada nisso. Não. Pastor, mas eu errei. Que bom. Você já entrou num lugar diferenciado. Qual é o lugar diferenciado? Você reconheceu que você errou. Pastor, qual é o caminho a partir do momento que eu errei? Mergulha mais em Cristo, você vai encontrar Ele aí dentro, no meio desse caminho que você está passando, você vai superar isso, você vai sair desse lugar. Agora, o diferente é, todo mundo acha que está tudo certo, aí você diz, você errou. Não, não errei não, hein? Você errou, cara. Senta aí, vamos consertar. Não, comigo não tem erro, não. Não, mano, vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos entrar num lugar de cura, vamos entrar num lugar de restauração. Vamos chorar junto. Não, pastor, aqui ninguém chora não, hein? O negócio comigo aqui é outra coisa. O negócio é com Deus, não é com o homem. Agora tem o meio termo. O meio termo é não lida com nada. Faz de conta que está tudo bem. E gera essas concessões para que não haja oportunidade de cura, nem na confissão, nem na descoberta. Quando a pessoa confessa, é um nível de graça, de tratamento e misericórdia. Está fácil. Nossa, está fácil. Quando a pessoa descoberta e insiste no erro, vai ser mais difícil, mas ainda é possível. Agora, quando relativiza, aí você vai encontrar um evangelho de super graça, que coloca as pessoas num contexto de uma dependência de Deus, que a elas não diz nada de respeito. Diz somente respeito ao Senhor e a fé que se lasque. Por favor, o próximo slide. É interessante porque nós temos um chamado específico ao arrependimento. Portanto, arrepende-te, senão virei a ti em breve, com a espada da minha boca. Compreenda uma coisa, irmãos. A igreja precisa discernir, corrigir e se purificar. Quando o Senhor diz arrepende-te, Ele não está te humilhando. Ele está te dando a oportunidade de se humilhar. Irmão, esse negócio de ser humilhado pelos outros é um pensamento caído, tá? Que a Escritura não afirma isso, não. Quanto mais alguém me humilhar, mais eu subo de nível. Não é isso que eu entendo. Não, eu busquei, irmão, eu vou atrás. Não é isso que eu entendo, não. Se eu me humilhar,
Se eu me humilhar diante do Senhor, não é se alguém me humilhar, não é se alguém te humilhar, não é se alguém te tomar pela mão e dizer, olha, vou tratar da parte de Deus com a sua vida, vou te humilhar, vou pisar no teu pescoço, vou te tratar mal, vou te esculhambar, vou jogar na sua cara todos os seus erros 24 horas por dia para ver se você aprende alguma coisa. Não, isso está errado. Quando o Senhor nos convida ao arrependimento, Ele diz, entra nesse lugar aqui que não vai dar errado. Você está entendendo sobre cura e restauração? Tem gente que comete um erro na vida, passa 200 anos sem tomar ceia, não participa de nada, é tratado igual leproso, porque errou. Quem te chama pelo teu erro é o diabo, não é o Senhor. O Senhor te chama pelo teu nome. E quando você entra num lugar de arrependimento, Ele ainda te dá um novo nome, para que você tenha autoridade, inclusive nos lugares aonde um dia você caiu. Arrependa-te, diz o Senhor. O juízo de Cristo é contra o erro não confrontado, não apenas contra os ímpios de fora, isso se aplica para dentro também. Então vamos se tratar. Quando o Senhor diz arrepende, já é para se arrepender. E a gente já aproveita e já se humilha, e já se quebrando, diz Senhor, me toma pela mão e me leva em segurança. Eu me sujeito ao seu senhorio, a sua palavra, a sua correção. Próximo slide, por favor. Aplicação para hoje. Somos chamados a ser fiéis em meio à cultura corrompida, mesmo quando o mal parece ter um trono. A gente sabe que São Paulo é complicado. São Paulo é complicado. Santa Catarina é complicado. Rio Grande do Sul é complicado. A gente sabe que cada lugar tem as suas características. A questão é que nós somos chamados a ser fiel em meio à adversidade. Como que transforma o mundo? Manifestando Cristo. Olha que coisa doida. Existiam homens que estavam entre os mais próximos, os mais chegados de Jesus, e alguns deles eram conhecidos por zelotas. Esses homens tinham uma incumbência libertária, pois Israel no tempo de Jesus ele era sujeito a Roma. Você está me entendendo? É como se o Brasil fosse sujeito a uma outra nação. Se um outro país, uma outra superpotência viesse e começasse a governar aqui. Enchesse as ruas de carro elétrico, tivesse os deputados, o senador tudo na mão, tivesse o judiciário tudo na mão. Você está me entendendo? Vamos cuidar para não ser preso, né? Aí você vê que um outro país está subjugando o negócio e enraizando. Daqui a pouco nós estamos falando mandarim ao invés de inglês nas escolas. E tem irmãos que congregam aqui que lidam com outros idiomas, outras nações, já o mandarim já está no currículo já. E aí você vai vendo, a gente está falando da China agora, mas em algum momento, eu não sei se alguém aqui é dessa época, eu ouvi falar que a língua secundária, né? Aprender na grade curricular escolar não era nem o inglês, era o francês. Tem alguém dessa época aqui? Faz tempo, né, irmão? Tô brincando. Mas era o francês, não era o inglês, não. Em algum momento os Estados Unidos se apropriaram e geraram essa correspondência cultural em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou a nova Jerusalém do brasileiro. Que parece que se você não for na Disney, você nem existe. Agora é a China que está fazendo isso. Agora, no tempo de Jesus, era uma coisa tão mais estranha, porque os soldados romanos estavam na rua, a guarda era com eles. O templo era dominado por eles. Tudo que dizia respeito ao comportamento era dominado por eles. E esses homens chamados zelotas, eles eram libertários, eles esperavam que Jesus, em algum momento, virasse o He-Man. Puxasse a espada poderosa e dissesse pelos poderes de Grayskull. Aí tudo viria sobre ele e ele se revelaria e os romanos sairiam correndo e Israel tornaria a ser uma nação soberana. Só que isso não aconteceu. O contexto de transformação da terra, do território, vem a partir do nosso comprometimento com a palavra em manifestar o Cristo,
que nem é libertário, territorialmente falando, mas nas regiões celestiais governa e define destinos, muda pessoas, transforma situações, prospera o caído, cura o enfermo, faz com que o cego volte a enxergar, com que o surdo volte a ouvir. É o Senhor transformando o ambiente, confundindo até mesmo a doutrina política que se acha acima da igreja. Nunca serão, nunca. Não basta resistir por fora, é preciso zelar pela pureza interna da fé e da sã doutrina. Doutrina e ensino. Se o ensino é correto, insista. Se o ensino é equivocado, desista, se arrependa e deixe que o Senhor molde o seu coração. Você pode estar cercado por sombras, mas ainda pode viver pela espada da palavra e alimentar-se de um maná escondido da presença de Deus, que em ajuntamentos como este são revelados a nós, na autoridade de quem permanece, na autoridade de quem se arrepende, na autoridade de quem recomeça, muda a rota, muda o sentido, se aproxima de Deus e faz disso uma nova canção para a glória de Jesus.